Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abram comigo as suas Bíblias no Salmo de número 117. Ou, se você preferir, você também pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra de Deus no primeiro verso. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. O mesmo Espírito Santo que inspirou essas palavras é o mesmo Espírito Santo que aonde quer que você esteja, na sua casa agora, cultuando o Senhor, juntamente com a sua família, todos os povos, todos os filhos de Deus, independente da língua, independente da nação, exaltam e glorificam esse Deus que é digno de todo louvor. Vamos adorá-lo? Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. Meus irmãos, se esse Deus recebe a nossa adoração, é tão somente pela vida e obra de Jesus. No versículo 2, do mesmo Salmo de número 117, diz o seguinte: porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Esse imenso amor, esse leal amor por nós, foi manifestado na vida, na obra de Jesus, na cruz, por nós pecadores. E é por isso que esse amor precisa tão somente constranger você e eu a reconhecermos, diante da santidade desse Deus, os nossos pecados. E eu convido a você a orar comigo uma oração de confissão, para que possamos continuamente louvar o Senhor nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos nos nossos lares, louvando o Senhor como família. Nós te agradecemos pelo privilégio
não só a nós brasileiros, mas a todos os povos e nações que o Senhor criou, para que um dia exaltassem o Cordeiro, que foi morto e hoje vive. E é graças ao sacrifício de Jesus, onde o Senhor demonstrou o seu imensurável amor por nós. É graças a esse sacrifício que o Senhor demonstrou a tua fidelidade quanto às tuas promessas em salvar pecadores como nós. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles em pensamentos, em atitudes e até mesmo em omissão, de não cumprirmos e fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Mas tão somente cremos que Cristo fez com perfeição. A vida dele, a vida justa dele, o Senhor imputa em nós, pecadores, que o reconhecemos como nosso Salvador. O sacrifício dele, substituindo o meu e o lugar de todos aqueles que serão e são hoje os teus filhos. É graças a essa obra, é graças a essa vida, é graças a esse sacrifício que nós, com ousadia, queremos louvar o Senhor. E cremos que o Senhor não só nos perdoa, mas nos purifica de todo o mal. E a tua graça nos concede a condição de sermos quem o Senhor quer que sejamos, em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Como emblema de vergonhado, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Meus irmãos, é com muita alegria que hoje, nosso primeiro domingo de março, também é o nosso primeiro domingo que intencionalmente fazemos com o intuito de missões. E hoje à noite a palavra vai estar com o missionário Glauber, o missionário da missão Novas Tribos do Brasil. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de dar apenas um aviso. Comumente, o primeiro domingo do mês, nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, por essa impossibilidade de estarmos juntos, eu gostaria que você, que já tem os seus dízimos e as suas ofertas à disposição, pudesse entrar em contato diretamente comigo ou com a presbítera Graziela pelo WhatsApp, e nós vamos até a sua casa e o pegamos. Assim você não precisa sair da sua casa durante esse período de lockdown e se expondo, mas a gente pode ir até a sua casa
com todos os cuidados necessários para fazermos isso. E se Deus nos permitir, o próximo domingo também nós ainda vamos estar impossibilitados de estarmos juntos. No terceiro domingo de março, se Deus quiser, assim nós também vamos celebrar a Santa Ceia como Igreja do Senhor. Ok? Deus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade que tenho de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer ao pastor Alessio pelo convite e espero que os irmãos sejam edificados pela palavra do Senhor. Há um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, capítulo 28. É o texto da Grande Comissão, como nós intitulamos pela tradição da igreja. Certamente você já ouviu diversas vezes a exposição dessa passagem. Eu quero nessa noite trazer à sua lembrança as verdades desse texto tão precioso. Para que a gente entenda um pouco mais esse texto, é necessário entendermos o contexto aqui. Quem fala na Grande Comissão é Jesus Cristo, ressuscitado, depois de encontrar-se com alguns de seus discípulos, pede para que eles vão até a Galileia e lá no monte Jesus encontra-se com esses discípulos. Há quem diga que eram apenas os 11 discípulos, mas provavelmente eram mais discípulos ali, quem sabe 500 discípulos. O texto não identifica isso. Mas o fato é que era um grupo de discípulos de Jesus. Uma parte deles creram que quem falava com eles ali era Jesus, mas outra parte, o texto de Mateus 28, do capítulo 28, diz que alguns duvidaram. E é nesse contexto de um grupo que crê em Jesus e um outro grupo que duvida de Jesus, que ele deixa o que nós chamamos de a Grande Comissão. Então, Jesus não olha para a situação, Jesus não olha se alguns creram e outros duvidaram. O que Jesus faz é deixar a Grande Comissão para aquele grupo. Talvez nós nos encaixamos, ou a igreja se encaixa neste grupo, né? A igreja que crê na Grande Comissão, que aplica a Grande Comissão na sua vida, mas a gente sabe de pessoas que duvidam da Grande Comissão, do chamado de Jesus. Também é importante que a gente entenda que esse texto é um texto para todos os discípulos de Jesus. Não é um texto apenas para os 11 discípulos de Jesus, mas esse é um texto que foi deixado para mim e para você. Nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós temos a ordem da Grande Comissão. Então vamos ler Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é um texto em que muito desafia as nossas vidas, porque nós encontramos nele as bases da obra missionária, a base da motivação da Grande Comissão da igreja. Em primeiro lugar, o texto fala sobre a autoridade de Jesus. É interessante que nós expomos mais o verso 19 e o verso 20, sobre aquilo que compete à igreja fazer. Mas o texto mostra que o verso 19 e o verso 20 está ligado ao verso 18. O verso 18 é quem dá sentido ao verso 19 e 20. Por isso, a Grande Comissão, a obra missionária, ela está fundamentada na autoridade de Jesus. Isso quer dizer, meus irmãos, que Cristo, Ele é o Senhor da obra. Ele é o Senhor da Grande Comissão. E nós, os crentes, somos servos da obra dele.
Cristo é o Senhor porque Ele tem toda a autoridade que foi dada para o Pai, a autoridade a Cristo Jesus. Isso quer dizer também que Ele é o cabeça da obra. Ele é o Salvador dos perdidos. Nós somos apenas os proclamadores. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Quando Cristo volta-se para os seus discípulos naquele monte e diz para eles: toda a autoridade me foi dada. Cristo estava ensinando aos discípulos que era Ele quem tinha toda a autoridade de salvar as vidas. É Ele quem tem toda a autoridade de fazer a obra missionária. É sobre essa autoridade que a igreja caminha. Um autor chamado Greg Gilbert, no livro Qual a Missão da Igreja, ele diz o seguinte: Deus não envia a sua igreja a conquistar, Ele a envia em nome daquele que já conquistou. Nós vamos somente porque Jesus reina. A igreja só pode cumprir a grande comissão a partir da autoridade de Jesus. Irmãos, isso é muito importante, esse entendimento, porque é essa a nossa motivação, é a autoridade de Jesus. Nós não devemos ser motivados por uma necessidade, não devemos ser motivados por uma agência missionária, não devemos ser motivados por nós mesmos, não devemos ser motivados por histórias missionárias. Todas essas coisas têm um grande potencial em nos decepcionar. Nada disso faz sentido quando enfrentamos lutas no campo missionário. Temos visto muitos homens e mulheres voltando da obra missionária, voltando do campo missionário porque foram motivadas por uma emoção, motivadas pelo compromisso da palavra que deram à igreja. Meus irmãos, isso não dá certo. Agora, quando nossa motivação está fundamentada na autoridade de Jesus, isso não vai nos decepcionar, isso não vai falhar com a gente, porque aquele que tem toda a autoridade, Ele nos manda aí. Então, por isso, a grande comissão, essencialmente, ela é feita a partir da autoridade de Jesus. Cristo é a fonte de autoridade. É em Cristo que fundamentamos nossa motivação de fazermos discípulos de todas as nações. É somente em Cristo Jesus. Era isso que Paulo pregava, era isso que Paulo ensinava nas igrejas, a respeito de Cristo Jesus. Era sobre isso que Paulo ensinava, sobre Cristo Jesus. Nada ele queria saber a não ser de Cristo Jesus. Nós temos visto nos nossos dias, na nossa geração, um evangelho antropocêntrico. Um evangelho onde o que se destaca é mais o homem, a habilidade do homem, os dons do homem, aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu não gosto de fazer, por isso eu não me envolvo. Então nós temos visto essencialmente hoje um evangelho voltado para o homem. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é a autoridade de Jesus Cristo. Ele é quem fala e nós obedecemos. Algumas fontes de autoridade sobre nossas vidas. O nosso coração, as nossas emoções e nossos sonhos. Muito cuidado, meus irmãos, com o seu coração. Ele é enganoso e corrupto. Não seja o nosso coração fonte de autoridade sobre nossas vidas. Nossas habilidades, nossa segurança. Há pessoas que deixam de cumprir a grande comissão por medo, porque não querem se envolver com um povo distante, porque não querem arriscar a vida, porque querem proteção. Meus irmãos, não permita que isso tenha autoridade sobre a sua vida. Algo também que isso tem a ver comigo, que exerce autoridade muitas vezes na minha vida, é a organização missionária a qual eu sirvo. E eu preciso entender que eu sirvo ao Senhor da obra, não à organização missionária. Há missionários que se veem perdidos quando saem da organização. Não tem mais sentido a vida, eles não conseguem servir em outro lugar, não conseguem ser bênção aqui, só conseguem ser bênção lá, porque a organização missionária, o local onde eles servem, tornou-se fonte de autoridade na vida deles. Quando nossa fonte de autoridade e motivação não estão em Cristo Jesus, corremos o grande risco de não cumprirmos a vontade de Deus e vivermos vida
sem significado. A autoridade de Jesus é a fonte da nossa motivação para cumprirmos a grande comissão. E a grande comissão não é geográfica. A grande comissão, ela faz parte da nossa vida. Eu a cumpro aqui na cidade, eu a cumpro em outro país, eu cumpro a grande comissão no meu trabalho, na minha escola. Não é geográfica. O Senhor nos chama para fazer discípulos. E nós fazemos discípulos debaixo, motivados, alicerçados na autoridade de Jesus. É Jesus quem tem toda a autoridade. Por isso eu creio que muito pouco do nosso avanço hoje, do não avanço hoje, é por causa da falta da autoridade de Jesus sobre nossas vidas. Não estamos obedecendo à autoridade de Jesus. A igreja precisa voltar-se para a autoridade de Jesus sobre sua vida. E somos servos desobedientes, porque não obedecemos àquilo que Ele manda. Em segundo lugar, a grande comissão está fundamentada na obediência da igreja. O verso 19 diz, portanto, ou seja, o verso 19 está se ligando ao verso 18. Por causa da autoridade de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade, então, por causa disso, a palavra de Deus diz, vão e façam discípulos. A grande comissão começa com essa atitude de sair. Ide. Vão, aqui ainda não está a ordem, nesse texto aqui, este verbo não está no imperativo. O que o verbo está dizendo aqui é que nós só cumpriremos a grande comissão quando sairmos, quando formos a um encontro, quando sairmos da onde estamos até o encontro do outro. Ronaldo Lidório disse, a igreja do Senhor Jesus foi chamada para exercer e não contemplar a grande comissão. Então, há muita gente apenas contemplando a grande comissão. Há muita gente expondo a grande comissão e muita gente sentada ouvindo a respeito da grande comissão. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus foi chamada para sair, para proclamar as verdades do Senhor Jesus Cristo. Por isso, cumprimos a grande comissão com esse movimento de peregrinação. O discípulo é caracterizado por ser peregrino, forasteiro. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que sair e ir ao encontro. Não podemos ficar estáticos, não podemos ficar parados. Há muitos que precisam ouvir, por isso precisamos sair e falar da grande comissão. Em segundo lugar, a grande comissão, ela é cumprida a partir do discipulado. Discipulado. A grande comissão, ela é feita a partir do discipulado. O texto sagrado diz, portanto, por causa da autoridade de Jesus, vão, saiam, se movimentem. E aqui está então a ordem de Cristo Jesus, o verbo no imperativo. Façam discípulos. Façam discípulos. A igreja obedece à grande comissão quando ela faz discípulos de todas as nações. Meus irmãos, é verdade que nós temos uma grande necessidade aqui de fazermos discipulado. Mas infelizmente, nós temos visto a igreja adormecida em relação a essa ordem de Jesus. Fazer discípulos é diferente de fazer evangélicos, é diferente de fazer crentes. Fazer discípulos quer dizer que nós vamos tornar a pessoa mais parecida com Jesus. Isso dá muito tempo. O convite aqui não é para fazer religiosos, o convite é para fazer discípulos de Jesus. A igreja brasileira hoje é uma igreja que cresce, mas infelizmente, sem muitos discípulos. Sem muitos discípulos, sem homens e mulheres que amam ao Senhor, sem homens e mulheres que estão dispostas a abnegar tudo e fazer discípulos de todas as nações. É triste ver hoje o quanto há necessidade entre os povos. Eu trabalho com a comunicação de uma agência missionária que planta a igreja entre povos indígenas. Meus irmãos, como há necessidades hoje entre o segmento indígena.
a necessidade de obreiros, de plantadores de igrejas, mas nós não temos. Onde estão aqueles que vão fazer discipulados nessas nações? E o Senhor está falando, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto ainda diz, no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a igreja obedece à grande comissão, saindo, fazendo discipulado e ensinando todas as coisas. É preciso ensinar, é preciso falar. Como nós vamos ensinar se nós não sabemos? Como vamos ensinar se não lemos a palavra? Como vamos ensinar se a palavra não está transformando nossas vidas? A grande comissão é um grande desafio a uma mudança de vida do missionário, sendo transferida para outras pessoas. Então, a igreja é convidada a cumprir a grande comissão através da peregrinação, do discipulado e do ensino. Em último lugar, a grande comissão está fundamentada na presença de Cristo em nossas vidas. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Cristo é real sobre a vida dos comissionados. A presença de Cristo é real na vida daquele que sai para fazer a grande comissão. Sem a presença de Cristo nada acontece, meus irmãos. Não acontece na minha vida e na vida de quem você está falando. Se Cristo não agir, se Cristo não salvar, nada vai acontecer. Por isso ele diz aos seus discípulos e diz para nós, eu estarei com você todos os dias. A gente sabe disso, você sabe disso. Mas o problema é que às vezes nós não vivemos isso, não sentimos isso. Às vezes nos esquecemos que Cristo está em nós e a sua presença não nos afeta. Eu me lembro uma vez onde eu tive a oportunidade de participar de uma caçada com alguns indígenas. E eu fui acompanhando eles. Eles foram caçar, eles me convidaram para acompanhá-los e eu fui nessa caçada. E depois de um tempo caminhando com esses indígenas, eu ali tentando interagir com eles, depois de algum tempo eles decidem dividir-se em dois grupos. E eu fiquei com outro grupo pequeno de indígenas e um outro grupo foi para um outro lado da mata. E depois de um bom tempo de caminhada, talvez umas 5 horas aí, não achamos nenhuma caça, esse outro grupo que eu fiquei menor decide mais uma vez se dividir. Então eu fiquei ali na mata, eu e um indígena apenas. E depois de andar mais algumas horas, esse indígena olha para mim e diz, olha meu irmão, anda aqui na frente uns 10 minutos que eu já te encontro. E antes que eu falasse para ele não fazer isso, para eu não ficar sozinho naquela mata, ele saiu e foi embora. E eu me lembro que eu fiquei com muito medo porque eu estava sozinho, não sabia onde eu estava, era uma mata fechada, eu não decidi andar ali na frente porque eu não sabia o que era frente e fiquei ali com muito medo. E eu me lembrei desse versículo ali na mata sozinho. Me lembrei que o Senhor Jesus disse, eu estarei com você. E naquele momento ali, eu pude orar ao Senhor. Eu pude buscar a Deus em oração e como foi maravilhoso buscar a Deus, falar com Ele, dizer para Ele que eu estava com medo, mas que eu era grato por aquela experiência, que estava sentindo a presença dEle, que era bom estar com Ele ali, eu não estava sozinho. Essa foi uma experiência que me fez lembrar que Cristo estava comigo ali, está comigo aqui, está com você também. A presença dEle, Ele é real, é operante, ela nos transforma, ela nos modifica. E eu creio que Cristo me levou para ali, para aquela mata, para me fazer lembrar disso. Um tempo depois, aquele indígena voltou e nós continuamos aquela caçada e depois chegamos em casa. Mas Cristo me ensinou naquele momento, através dessa experiência, que Ele estava comigo. Que o Senhor possa revelar-se a você, não sei como você está, se você está distante da presença dEle, se faz tempo que você não o busca, não sente Ele perto de você, através da oração, da leitura bíblica, mas saiba, meu irmão, Cristo está em nós, Ele está em você, todos os dias, e isso nos motiva a cumprirmos a grande comissão. Primeiro, a autoridade de Jesus, a obediência da igreja e a sua presença em nós. Vamos orar. Deus, eu te louvo pela tua palavra,
que nos alimenta, nos corrige, nos ensina. E nessa noite eu pude aprender mais uma vez que é o Senhor quem cumpre a grande comissão. Prioritariamente é o Senhor que está trabalhando. Se o Senhor não agir, nada acontece. É o Senhor que tem toda a autoridade. Eu não tenho, Pai, eu sou falho, eu sou pequeno. É o Senhor quem pode fazer tudo. É o Senhor que é soberano, quem atua, Pai, nas vidas de maneira espiritual. Ó Deus, me ajude a lembrar disso. Me ajude a fazer com que isso me coloque no meu lugar, para que eu não tome o teu lugar, para que eu não fique decepcionado, Pai, com a falta disso ou daquilo, porque isso não tem a ver comigo prioritariamente, tem a ver com o Senhor. É o Senhor o dono da obra, o sustentador da obra. Mas também, Deus, me ajude, por causa da tua autoridade, a obedecer à grande comissão, saindo, não deixando de alcançar, ó Pai, quem precisa ser alcançado por qualquer motivo, não deixando, ó Pai, de ir além até as nações, não deixando, ó Pai, de alcançar os povos indígenas aqui no Brasil, Deus. Ajude-me, por causa da tua autoridade, a sair da onde eu estou. Também me ajude, Pai, a fazer discípulos hoje, aqui em Anápolis, na minha realidade, Pai. Me ajude a enxergar oportunidades de viver o discipulado, ajudar pessoas a aprenderem de Jesus, a ensinar todas as coisas. Me ajude também a perceber o Senhor todos os dias, ó Pai, todos os momentos na minha vida, que nessa caminhada de cumprir a grande comissão, que eu desfrute ricamente da Tua presença, Pai, através de tempo de oração, leitura da palavra, Pai, confrontando o pecado, Deus, que eu veja o Senhor, sinta o Senhor e que essa experiência, ó Deus, da Tua presença em mim, possa impactar a minha vida, a vida da minha família, a vida das pessoas que me cercam e a vida de tantos aqueles que ainda não Te conhecem. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa te ajudar a cumprir a grande comissão. Deus abençoe. Meus amados, recebam a bênção do Senhor. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazermos a vontade dele, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana.